Olá, estou começando uma série de vídeos sobre os perigos do açúcar. Eu sei que se eu parar várias pessoas na rua e perguntar sobre os males causados por consumo de açúcar, a maioria das pessoas vai colocar em primeiro lugar o problema de sobrepeso e obesidade. Algumas pessoas vão dizer que açúcar estraga os dentes. Algumas pessoas vão lembrar de diabetes, mas acho que seria só isso. Eu duvido que muitas pessoas saibam que açúcar destrói o nosso cérebro. Esse é o assunto do meu vídeo de hoje. A maior parte daquilo que eu vou falar é baseado nesse livro aqui, de um médico neurologista americano, Dr. David Perlmutter. O nome deste livro em português é A Dieta da Mente, onde o autor fala sobre a ligação entre o consumo de carboidratos, déficit de atenção, depressão, ansiedade, enxaquecas, a perda de capacidade de tomar decisões, diminuição na memória e inteligência e desenvolvimento de doenças degenerativas, como o mal de Alzheimer. Nesse livro, o Dr. Perlmutter diz que a origem dos problemas cerebrais é predominantemente alimentar. Ele diz que quando ele atende seus pacientes com Alzheimer no seu consultório, muitas vezes os seus parentes fazem a mesma pergunta: por que a minha mãe, por que o meu pai, por que o meu irmão tem Alzheimer? O que ele fez de errado? E neste livro aqui, o Dr. Perlmutter explica o que um paciente com Alzheimer pode ter feito errado. Em primeiro lugar, ele viveu com níveis elevados de açúcar no sangue, mesmo sem ser diabético. Ele também fala do segundo motivo, que poderia ser o assunto de outra série de vídeos. Ele tinha sensibilidade não diagnosticada ao glúten. Mas vamos focar na primeira causa de Alzheimer, segundo o Dr. David Perlmutter. Quando uma pessoa vive com níveis elevados de açúcar no sangue, mesmo sem ser diabético. Neste livro, o autor chama o mal de Alzheimer de um terceiro tipo de diabetes, desencadeada exclusivamente pela alimentação. Quando a pessoa consome carboidratos em excesso ao longo da vida e tem consumo de gorduras boas abaixo do necessário. É muito importante entender que nem todo tipo de carboidrato é tratado da mesma forma pelo corpo da gente. A característica diferenciadora é o quanto um determinado carboidrato eleva os níveis de açúcar no sangue. Por exemplo, quando a gente come qualquer tipo de carboidrato simples, como açúcar de mesa, balas, guloseimas, sorvete, refrigerante, sucos de frutas, arroz branco, pão branco, macarrão, bolos, biscoitos, chocolate, iogurte, principalmente iogurte com sabor, molhos e muitos outros. Qualquer um destes alimentos é absorvido rapidamente pelo organismo da gente e provoca um aumento rápido dos níveis de glicose, que é o açúcar no sangue. Aumento muito acima do nível saudável. E quando isso acontece, o organismo precisa retirar os excessos de glicose do sangue, porque essa substância é extremamente tóxica e causa um estrago enorme, levando à cegueira, causando processos inflamatórios, danos aos nervos, doenças cardíacas. Enfim, o excesso de glicose tem que ser retirado do sangue, é transportado para as células musculares, adiposas, hepáticas, onde a glicose pode ser armazenada com segurança e gerar energia. Mas acontece que as células não conseguem absorver a glicose que passa por elas na corrente sanguínea. Para que a glicose entre nas células, é necessária a presença de insulina.
que é um hormônio produzido no pâncreas. E aqui nós chegamos a um ponto muito importante. As células saudáveis são muito sensíveis à insulina. Assim que a insulina é produzida pelo pâncreas, as células já entendem isso como um sinal para abrir as portas e deixar as moléculas de glicose entrarem. E assim o nível de glicose no sangue se normaliza. Mas com o tempo, quando as células são expostas constantemente a altos níveis de insulina, porque a pessoa não para de comer carboidratos. Aí, com o tempo, as células se adaptam. A insulina está sempre por aí, não está acontecendo nada fora de normal, e com o tempo as células param de reagir a ela. As células começam a ignorar a insulina e por isso não conseguem absorver a glicose. Essa condição é chamada de resistência à insulina. Aí, como a glicose não é retirada do sangue, o pâncreas é obrigado a produzir mais e mais insulina. E com o tempo, o pâncreas entra em exaustão e se desenvolve o diabetes do tipo 2. A maioria dos diabéticos tem esse tipo de diabetes. Então, conforme o autor deste livro, tanto o diabetes quanto o mal de Alzheimer compartilham a mesma origem. A diminuição das funções cerebrais é provocada pela hiperglicemia, que é o nível alto de açúcar no sangue, independente se a pessoa é diabética ou não. Olha, essa parte aqui é muito importante, porque contém uma dica valiosa. Olha só, a pessoa pode não ser diabética, as taxas de glicose dela podem ser normais, mas só porque o pâncreas está trabalhando incansavelmente para manter este nível normal de glicose. Por isso, segundo o Dr. Perlmutter, é muito importante medir não só o nível de glicose de jejum, mas também o nível de insulina de jejum. Porque a pessoa já pode estar à beira de um diabetes e já pode estar privando o seu cérebro de uma parte da futura funcionalidade. Resumindo, segundo o Dr. David Perlmutter, o destino do cérebro não está na genética da gente. O destino do cérebro está naquilo que a gente come todos os dias. Felizmente, é possível contrariar a decadência do cérebro através de uma dieta com controle rigoroso de açúcares livres e uma dieta rica em proteínas, gorduras boas, uma excelente variedade de vegetais e com uso de suplementos nutricionais, de vitamina D, ômega 3 e probióticos. Esse tipo de dieta não só protege contra doenças e demência, mas também estimula o crescimento de novas células cerebrais, independente da idade que nós temos. Olha que notícia boa! Então, essa foi a minha mensagem de hoje. Se você gostou, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seus comentários e se inscreva no meu canal. Grande abraço e até breve!